Queria ler dois textos com os irmãos, um em Êxodo, outro em Lucas. Êxodo capítulo 12 é o texto em que o Senhor Deus ele institui para o povo, para o povo hebreu que ainda estava no Egito, institui a Páscoa. E eu queria ler com os irmãos, a partir do versículo 1. Falou o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito, dizendo: Este mesmo mês vos será o princípio dos meses, este vos será o primeiro dos meses do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: Aos 10 deste mês, tome cada um para si um cordeiro, segundo as casas dos pais, um cordeiro para cada casa. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então tome um só, com seu vizinho perto de sua casa, conforme o número das almas, conforme o comer de cada um, fareis a conta para o cordeiro. O cordeiro ou cabrito será sem mácula, um macho de 1 ano, o qual tomareis das ovelhas ou das cabras, e o guardareis até o 14º dia desse mês, e todo o ajuntamento da congregação de Israel o sacrificará à tarde. E tomarão do sangue e poluão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que o comerem. E naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmos, com ervas amargosas a comerão. Não comereis dele nada cru, nem cozido em água, senão assado ao fogo, a cabeça com os pés e com a fressura. E nada dele deixareis até pela manhã, mas o que dele ficar até pela manhã queimareis no fogo. Assim, pois, o comereis, os vossos lombos cingidos, os vossos sapatos nos pés, o vosso cajado na mão, e o comereis apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. Agora vamos abrir em Lucas capítulo 22. A partir do versículo 7, Lucas 22, 7. Diz assim: Chegou, porém, o dia da festa dos pães asmos, em que importava sacrificar a Páscoa. Então, não sei se os irmãos se lembram, mas a celebração da Páscoa acontecia dessa maneira. No 14º dia, ao final do dia, eles sacrificavam esse cordeiro, comiam durante a noite, e a partir do dia seguinte, do 15º dia do mês, eles passariam uma semana comendo pães asmos. E então, quando fala a festa dos pães asmos, é logo depois da Páscoa. Era 1 ou 2 semanas que eles comiam pães asmos, não me recordo agora, peço perdão para os irmãos. Mas aí no versículo 8 prossegue. E mandou a Pedro e a João, aqui o Senhor Jesus, mandou a Pedro e a João, dizendo: Ide, preparai-nos a Páscoa para que a comamos. E eles lhe perguntaram: Onde queres que a preparemos? E ele lhes disse: Eis que, quando entrardes na cidade, encontrareis um homem levando um cântaro de água. Segui-o até a casa em que ele entrar, e direis ao pai de família da casa: O mestre te diz: Onde está o aposento em que hei de comer a Páscoa com os meus discípulos? Então ele vos mostrará um grande cenáculo mobiliado, aí fazer os preparativos. E indo eles, acharam como lhes havia sido dito, e prepararam a Páscoa. E chegada a hora, pôs-se à mesa e com ele os 12 discípulos, e disse-lhes: Desejei muito comer convosco essa Páscoa antes que padeça, porque vos digo que não a comerei mais, até que ela se cumpra no reino de Deus. E tomando o cálice, havendo dado graças, disse: Tomai-o e repartiu entre vós, porque vos digo que já não beberei do fruto da vide, até que venha o reino de Deus. E tomando o pão e havendo dado graças, partiu e deu-lhe, dizendo: Isto é o meu corpo, que por vós é dado. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, tomou o cálice depois da ceia, dizendo: Este cálice é o novo testamento no meu sangue, que é derramado por vós. Irmãos, me aproximando desse texto em Lucas 22 e comparando essa celebração aqui da Páscoa e, consequentemente, a instituição da ceia do Senhor com o texto que está em Êxodo 12, eu fiquei me perguntando por qual motivo, quando os discípulos prepararam a Páscoa, havia ali vinho. Então nós acabamos de ler Êxodo 12 e a gente percebeu que na instituição da Páscoa, lá em Êxodo 12, para o povo hebreu, não havia entre os elementos que o Altíssimo tinha mandado para o povo hebreu consumir o vinho. Então comecei a fazer umas pesquisas e um irmão, um estudioso da palavra, o nome do irmão é André Henke, eu vi um comentário dele em que ele explica como que o vinho passou a fazer parte da celebração da Páscoa.
Então, o vinho aqui, ele já era parte da celebração da Páscoa do povo judeu nessa época. E ele explica, então o irmão explica que essa inclusão do elemento do vinho veio no período entre os testamentos. Então, não sei quantos irmãos aqui estão familiarizados, mas depois do ministério profético de Malaquias, houveram 430 anos de silêncio profético, até que viesse João Batista. Né? E durante esses 430 anos, muitas coisas aconteceram na sociedade judaica, e entre elas, talvez um dos elementos mais impactantes para o Novo Testamento, foi um processo chamado de helenização do povo judeu, em que a cultura grega passou a exercer influência no povo judeu, e os judeus passaram a incorporar elementos da cultura grega no seu cotidiano. E existia na prática dos gregos um banquete que chamava simpósium, e nesse simpósium aconteciam discussões filosóficas, apresentação de teatros e discussões, e durante esse banquete a regra alimentícia não era bem especificada, mas deveria haver o consumo de 4 taças de vinho. E com o tempo, com a prática desse simpósio por parte dos gregos, aconteceu uma incorporação cultural no meio do povo judeu. Mas, naturalmente, essa incorporação não foi algo imposto, né? Os gregos eles não impuseram isso aos judeus. E a incorporação que eles fizeram, eles ressignificaram o vinho dentro da dinâmica da celebração da Páscoa, que era a ideia de que o vinho ele comporia, né, ele seria parte do banquete messiânico, o qual os judeus já esperavam. Então, eles incorporaram o vinho na Páscoa como uma maneira de esperar também a vinda do Messias, que eles também esperavam, entendendo que quando o Messias viesse haveria banquetes de celebração e que o vinho teria esse significado que nós já conhecemos na Bíblia como a alegria. Então, quando o Senhor manda os discípulos prepararem a Páscoa, eles já estão nesse contexto de que a Páscoa, nessa época, ela era celebrada com vinho também. Irmãos, quando eu me deparei com essa informação, eu fiquei um pouco confuso, eu confesso que eu fiquei um pouco até, não sei se eu diria escandalizado, porque parece estranho, né, que um mandato do Senhor, algo tenha sido incorporado assim de uma maneira tão, parece que apenas culturalmente, parece que apenas por influências externas. Hoje de manhã, eu estava conversando com o Tarsis ali na reunião dos varões sobre isso que eu queria, e aí o irmão Pablo lembrou de um texto em Gênesis 14, quando Melquisedeque se aproxima, depois da guerra dos 4 reis contra 5, e em Gênesis 14 diz lá que Melquisedeque ele se encontra com Abraão com vinho e pão na mão, né? E é interessante porque nesse texto especificamente, só existe essa menção, não é dito o que Melquisedeque e Abraão fizeram com esse vinho e com esse pão, mas nós sabemos também, à luz de Hebreus, que o Senhor Jesus, ele é sacerdote da ordem de Melquisedeque, né? E dentro dessa dinâmica, eu entendi como que é bonito, mesmo nesses 430 anos de silêncio profético do Senhor, naturalmente nós não entendemos que o Senhor, ele parou de agir, ele parou de preparar o caminho, ele deixou por 430 anos o plano de redenção dele em pausa, né? E eu entendo que nessas transformações, o Senhor Deus ele usou a ocasião para poder manifestar o plano de salvação que o Senhor viria cumprir. Então nós temos a instituição da ceia do Senhor com esses 2 elementos que nós temos aqui: o pão asmo e o vinho. E existem muitas simbologias na ceia, existem muitos aspectos e muitas coisas e muitos aprendizados que nós podemos tirar da ceia. Mas com esses elementos, o vinho, que nesse sentido tem uma origem gentílica, uma origem grega, e o pão, que tem aí uma origem judaica, eu não pude deixar de pensar, irmãos, como nós podemos entender naturalmente da ceia essa questão da unidade. Então, queria lembrar com os irmãos alguns outros 2 textos em Gálatas capítulo 3. Em Gálatas capítulo 3, diz a partir do versículo 22: mas a Escritura encerrou tudo debaixo do pecado, para que a promessa pela fé em Jesus Cristo fosse dada aos crentes. Mas antes que a fé viesse, estávamos guardados debaixo da lei,
e encerrados para aquela fé que se havia de manifestar, de maneira que a lei nos serviu de aio, para nos conduzir a Cristo, para que pela fé fôssemos justificados. Mas depois que a fé veio, a fé, aqui eu espero que os irmãos entendam, a lei sendo aqui essa velha aliança e a fé sendo aqui essa nova aliança. Versículo 25, mas depois que a fé veio, já não estamos debaixo de aio, porque todos sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. Porque todos quantos fostes batizados em Cristo, já vos revestistes de Cristo. Nisto não há judeu nem grego, não há servo nem livre, não há macho nem fêmea, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. E se sois de Cristo, então sois descendência de Abraão e herdeiros conforme a promessa. E em Efésios capítulo 2, a partir do versículo 11 também diz: portanto lembrai-vos de que vós, noutro tempo, ereis gentios na carne, chamados em circuncisão pelos que na carne se chamam circuncisão feita pela mão dos homens. Que naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos ao concerto da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo chegastes perto. Porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derribando a parede de separação que estava no meio, na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças, para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz, e pela cruz reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com elas inimizades. Irmãos, esses elementos, a ceia do Senhor, ela nos lembra de que a obra que o Senhor concluiu naquela cruz serviu para nos constituir família de Deus. Então, se antes existia uma separação entre o povo judeu e o povo gentílico, na ceia do Senhor e com o sacrifício do Senhor, esses povos foram tornados um. E como é importante, irmãos, nós nos lembrarmos da unidade. E desde que nós começamos a estudar a carta em 1 Coríntios, assunto em que a unidade é tão relevante, tão tratado, nós temos ouvido já nas últimas semanas com o compartilhado dos irmãos, e nós já sabemos como que a questão da unidade é uma questão que havia sido problema para os coríntios. Nós precisamos de olhar para a mesa do Senhor e compreender que quando o Senhor morreu na cruz, Ele morreu também, entre tantas coisas que nós fazemos memória, morreu também para nos constituir família de Deus. É por isso que nós chamamos uns aos outros de irmãos. E, irmãos, nós vemos em 1 Coríntios, no capítulo 11, como que a dificuldade na unidade, as divisões que havia em 1 Coríntios, como que naquela comunidade isso perverteu a noção que eles tinham da mesa do Senhor. É isso que o apóstolo Paulo vai repreendê-los no capítulo 11. E, irmãos, definitivamente, esse tem sido um assunto que o Senhor tem aquecido muito no meu coração. Então, nas reuniões de oração, isso tem sido uma coisa que eu tenho buscado orar com constância, que o Senhor nos livre do espírito ansioso, irmãos, porque é muito fácil para nós estarmos aqui no domingo de manhã e cantarmos sobre o que o Senhor fez por nós e desfrutarmos da nossa companhia, do nosso momento aqui juntos, mas durante todos os outros dias da semana, nós contribuirmos para que um espírito de facção, um espírito de divisão prevaleça no nosso meio, irmãos. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, porque isso é sério. A unidade que o Senhor comprou para nós na cruz é uma unidade perfeita. É o que diz também no capítulo 4. Nós temos um só Deus, um só batismo, uma só fé. Então, que diante desses elementos, irmãos, nós sejamos aquecidos novamente para essa unidade que o Senhor conquistou, para essa comunhão que nós temos uns com os outros e principalmente essa comunhão que nós temos com o Pai por meio de Cristo. Irmãos, a ceia não faz sentido se eu tomar dela sozinho. A ceia ela é uma experiência comunitária do que o Senhor fez. É algo que nós fazemos em conjunto. Mas isso também, como o irmão orou hoje de manhã, o irmão Clandei orou hoje de manhã, isso não pode ser só algo feito como um ritual vazio. Isso precisa de trazer para nós também a realidade. Então, irmãos, que diante desses elementos, nós possamos verdadeiramente nos alegrar pela unidade que o Senhor conquistou para nós. Nós somos irmãos, o laço de irmandade que nós temos é eterno, porque ele está firmado no sangue que o Senhor Jesus derramou.
E isso nunca vai acabar. Nós vamos passar a eternidade, todos nós aqui, todos os irmãos ao redor do planeta, nós vamos passar todas a eternidade unidos, servindo ao Senhor, junto com o Senhor. Mas às vezes parece que no nosso dia a dia isso importa tão pouco, irmãos. Parece que por causa de coisas tão pequenas, nós abrimos mão dessa unidade que nós temos. E não é isso que o Senhor deseja. Não foi para isso que o Senhor morreu. Então, irmãos, que ao partirmos o pão, ao bebermos desse vinho, que nós lembremos que o Senhor, nessa obra, Ele uniu povos, o povo judeu com o povo gentílico. Ele constituiu para si um povo, Ele constituiu para si a sua igreja. E nós fazemos parte disso, irmãos. Isso não aquece o nosso coração? Isso não nos alegra? Isso não nos move a olhar para os nossos irmãos com amor? Então, irmãos, eu queria que a gente cantasse, antes de partirmos o pão, o cântico comunhão, que a gente pudesse compreender e refletir sobre esses laços que nos unem, e que isso realmente aqueça o nosso coração, que nós possamos desfrutar da união, não só aqui nesse salão, na Rua Presidente, ao domingo, 10 horas da manhã, que nós tenhamos esse discernimento todos os dias, que o Senhor aqueça o nosso coração para que nós nos aproximemos dEle, e assim nós nos aproximemos uns dos outros com amor.